sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio com a professora Elisângela. E antes de nós começarmos a nossa aula, vamos aos nossos recadinhos que nós não podemos esquecer, galera. Olha lá então, alunos queridos que têm acesso às plataformas do Class. Pessoal, me contaram que tem muito aluno só lendo o slide e não está assistindo essa aula. Poxa vida, ela é feita com tanto carinho. Gostaria muito que vocês assistissem, tá bom? E aí, só assim, você vai lá até a atividade obrigatória, clica nela, responde as 2 questões e assim você gera a sua presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas do Class, você vai lá no seu colégio no dia marcado, pega as atividades impressas, resolva-as com muita dedicação e no dia combinado, devolva-as na secretaria da sua escola. Tudo bem combinado? Já sabemos tudo o que temos que fazer. Eu farei minha parte, vocês farão a parte de vocês. Então, podemos começar a nossa aula de hoje? Olha lá então, vamos começar com nada mais, nada menos que os nossos objetivos. Quais são eles? Falar brevemente sobre o gênero texto teatral, quem gosta de teatro aí? Conhecer o contexto histórico do teatro modernista, ler um trecho do primeiro ato da peça teatral O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, interpretar e analisar o texto O Rei da Vela, assim como comparar o período que foi escrito com os dias atuais. E já vamos de atividade para esquentar a nossa aula. Vocês já viram essa imagem aqui, essas máscaras? Olha lá. Você conhece essa imagem? Sabe o que ela representa? Essa é fácil, né? Tem a carinha delas ali. O que será que representam essas imagens? Logo, logo eu aguardo vocês com a resposta. E então, descobriram o que essas carinhas representam no teatro? Vamos lá? Olha então, as máscaras são uma representação clássica do teatro e representam os 2 principais gêneros dramáticos, a tragédia e a comédia. Olha lá, a carinha triste e a carinha feliz. Se você não sabia, agora você já sabe. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro modernista. Pessoal, esse nome modernista já foi falado várias vezes este ano, né? É bem isso que vocês estão pensando, vai continuar girando em torno desse mesmo assunto que é o modernismo. O teatro moderno surgiu com a necessidade da criação de um formato de arte teatral mais moderna, onde as pessoas comuns pudessem entrar ou expor a sua arte. O teatro moderno é feito de forma a ser bastante rico em símbolos e ideias, elementos psicológicos e expressionistas que visam descrever a realidade atual e suas nuances. O teatro moderno está bastante ligado com o cotidiano do povo e ao improviso. Então, o teatro moderno ele foi justamente criado ali na semana de 22, lembra a Semana da Arte Moderna que ocorreu lá em São Paulo, que ali os artistas modernistas vieram para quebrar padrões? Lembram disso? Atividade 2. Nos textos teatrais, não há, obrigatoriamente, a presença de um narrador para apresentar os personagens. Como, então, que o interlocutor toma conhecimento dos fatos e das características das personagens? Vocês já devem conhecer um texto teatral, né? Daqui a pouquinho vocês irão analisar. Se não tem um narrador contando ali o que vai acontecer, como que a gente sabe o que as personagens farão, como que elas são e tal?
Pensa ali um pouquinho e logo eu trago a resposta para vocês. E então, galera, descobriram como que nós conhecemos a história, os personagens, se não há um narrador contando algo num texto teatral? Olha ali como que nós sabemos. Por meio da ação dos personagens e dos diálogos entre elas na representação. Então, agora a gente vai conhecer um texto teatral e vocês verão como que acontecem essas falas, os personagens, como que você conhece o que vai ser tratado nesse texto. E antes de nós falarmos sobre esse texto, eu trouxe para vocês aqui uma peça teatral chamada O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Antes de ler essa peça para vocês, eu preciso que vocês conheçam um pouquinho como que foi criada essa peça teatral. Então, O Rei da Vela é considerado o primeiro texto teatral moderno no Brasil. Imagine, o primeiro. Ela foi escrita em 1933, mas ela só pôde ser encenada 30 anos depois, em 1967. E não faz muito tempo ela foi reencenada novamente. Por que essa peça, O Rei da Vela? Bem, essa peça, o Oswald de Andrade, ele se baseou na vida dele. Por quê? Porque houve uma crise da queda da Bolsa de Nova York em 1929 e muitas pessoas foram afetadas. Aqui no Brasil, os latifundiários, os fazendeiros foram muito afetados. E o Oswald também foi, e ele teve que pedir empréstimo a um agiota que cobrava juros exorbitantes. Então a peça O Rei da Vela vai falar um pouquinho sobre isso, das pessoas que ficaram praticamente na miséria e tiveram que pedir empréstimo ao agiota. E nós temos aqui o Abelardo I. O Abelardo I é um agiota que cobrava juros altíssimos das pessoas. E o que ele fazia? Como as pessoas ficavam muito angustiadas, nervosas, que perderam tudo, muitos acabavam se matando. Então ele resolveu vender vela para ganhar dinheiro à custa da morte das pessoas. E também porque ele imaginou que as pessoas não poderiam pagar energia, iriam cortar, então tinha vela também. Então ele conseguia ser uma pessoa que queria ajudar, mas em cima da desgraça alheia. E essa peça vai falar um pouco sobre isso. Hoje, vocês só irão conhecer um fragmento do primeiro ato. Ela é uma peça que tem 3 atos, tá? Qualquer coisa, se você tiver curiosidade, procure ali na internet que tem o restante dessa peça. Então, vamos começar ali com o primeiro ato, que diz assim. O fragmento abaixo pertence ao primeiro ato dos 3 que compõem a peça. Ele contém traços que nos permitem situar e caracterizar a obra como um todo. Então, ela não começa assim, é só um fragmento, tá? Nós começamos com a Heloísa. A Heloísa, ela casou com o Abelardo por interesse. A família dela foi atingida por essa crise, eles perderam tudo.
E o Abelardo era um comerciante em ascensão, então ele tinha dinheiro, mas ele não tinha nome. A Heloísa tinha nome, mas não tinha dinheiro. Então, eles uniram o útil ao agradável. Então, eles estão ali no escritório do Abelardo, onde as pessoas vão lá pedir dinheiro emprestado. A Heloísa, mostrando a Gioconda, o quadro da Mona Lisa, fala ali para Abelardo: por que você tem esse quadro aí? E ele responde: a Giocondo, em italiano, né, Giocondo. Um naco de pobreza, o primeiro sorriso burguês. Você é realista e por isso enriqueceu magicamente, enquanto os meus, lavradores de 100 anos, empobreceram em 2. Trabalharam e fizeram trabalhar para mim milhares de seres durante 98. Silêncio absoluto. Dizem tanta coisa de você, Abelardo. Já sei, os degraus do crime que desci corajosamente, sob o silêncio comprado dos jornais e a cegueira da justiça da minha classe. Os espectros do passado, os homens que traí e assassinei, as mulheres que deixei, os suicidados, o contrabando e a pilhagem, todo o arsenal do teatro moralistas dos nossos avós. Nada disso me impressiona nem impressiona mais o público. A chave milagrosa da fortuna, uma chave Allen. Jogo com ela. O pânico. Então aqui é só então um fragmento do primeiro ato, que a Heloísa está conversando ali são ainda noivos, sobre essa vida dele, né, de cobrar juros exorbitantes. E vocês observaram que ele está ligando, né, vou falar uma palavra aqui, deu vontade, tá nem aí, né, se a pessoa se matou, se não se matou, se perdeu, se não perdeu, ele está ganhando dele. Então nós temos aqui a atividade 3. O Abelardo 1 diz: já sei, os degraus do crime que desci corajosamente, sob o silêncio comprado dos jornais e a cegueira da justiça da minha classe. Os espectros do passado, os homens que traí e assassinei, as mulheres que deixei, os suicidados, o contrabando e a pilhagem, todo o arsenal do teatro moralista dos nossos avós. Nada disso me impressiona, nem impressiona mais o público. A chave milagrosa da fortuna, uma chave Allen. Jogo com ela. Nessa primeira parte do fragmento da peça teatral O Rei da Vela, já pode-se ter uma ideia do caráter do personagem Abelardo I. Nós podemos ter aqui nesse trechinho mais ou menos como que é o caráter do Abelardo I. Também tem um Abelardo II, tá? Por isso que ele é 1. Como que você consegue comprovar como que é o caráter dele? Pensa lá um pouquinho e já voltamos. E aí, descobriram o caráter do Abelardo? Vamos lá? Será então que nós conseguimos descobrir o caráter dele logo ali? É possível inferir que ele não é uma boa pessoa,
Segundo os que criticam, levam uma vida de crimes, assassinatos, contrabando, abandono de mulheres, etc. Um santo Abelardo, né? Continuando, então, o texto teatral. O Abelardo I falando lá. Por que não? O pânico do café. Com dinheiro inglês comprei café na porta das fazendas desesperadas. De posse de segredos governamentais, joguei duro e certo no café papel. Amontoei ruínas de um lado e ouro do outro. Mas há o trabalho construtivo, a indústria. Calculei ante a regressão parcial que a crise provocou. Descobri e incentivei a regressão, a volta à vela, sob signo do capital americano. Ficaste o rei da vela. Com muita honra, o rei da vela miserável dos agonizantes, o rei a vela de sebo e da vela feudal que nos fez adormecer em criança, pensando nas histórias das negras velhas, da vela pequeno-burguesa dos oratórios e das escritas em casa. As empresas elétricas fecharam com a crise, ninguém mais pôde pagar o preço da luz. A vela voltou ao mercado pela minha mão previdente. Veja como eu produzo de todos os tamanhos e cores, indica ele o mostruário. Para o mês de Maria, para as cidades caipiras, para os armazéns do interior, onde se vende e se joga à noite, para a hora de estudo das crianças, para os contrabandistas no mar, mas a grande vela é a vela da agonia, aquela pequena velinha de sebo que espalhei para o Brasil inteiro. Num país medieval como o nosso, quem se atreve a passar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Herdo um tostão de cada morto nacional. Ou seja, quanto mais morrer, melhor para o Abelardo, né? Atividade 3. No seguinte trecho, Abelardo I intitula-se como Rei da Vela, quando ele fala lá, com muita honra, o Rei da Vela miserável dos agonizantes. Por que ele detém esse título e qual o motivo de ser considerado miserável? Vai lá e nós já voltamos. Vai lá não, né? Vai, mas você volta. Vamos descobrir então por que o Abelardo I detém esse título de Rei da Vela? Sua caracterização como Rei da Vela é extremamente irônica e significativa. Ele fabrica e vende velas, pois as empresas elétricas fecham com a crise. Ninguém mais pode pagar o preço da luz. Também é costume popular colocar uma vela na mão de cada defunto. Assim, Abelardo I herda um tostão de cada morto nacional. Abelardo torna-se, então, o símbolo da exportação à custa da pobreza e das superstições populares. Continuando lá, então. Meu pai era o coronel Belarmino, que tinha 7 fazendas, aquela casa suntuosa de Higienópolis, ações, automóveis, 2 filhas viciadas, 2 filhos tarados. Ficou morando na nossa casinha da Penha e indo à missa pedir a Deus a solução que os governos não deram. Que não deram aos que não podem viver sem empréstimos. Meus pais, meus tios, meus primos. Os velhos senhores da terra que tinham dar lugar aos novos senhores da terra. No entanto, todos dizem que acabou a época dos senhores dos latifúndios. Você sabe que o meu caso prova o contrário. Ainda não tenho o número de fazendas que seu pai tinha, mas já possuo uma área cultivada maior que a que ele teve no apogeu. Há 10 anos, a saca do café a R$200.000. Estamos, de fato, num ponto crítico em que podem predominar aparentemente e em número as pequenas lavouras, mas nunca como potência financeira. Dentro do capitalismo, a pequena propriedade seguirá o destino da ação isolada nas sociedades anônimas, o possuidor de um mito econômico. Senhora minha noiva, a concentração do capital é um fenômeno que eu apalpo com as minhas mãos. Sob a lei da concorrência, os fortes comerão sempre os fracos.
Desse modo, é que desde já os latifúndios paulistas se reconstituem sob os novos proprietários. Formidável trabalho seu! Não faça ironia com sua própria felicidade. Nós dois sabemos que milhares de trabalhadores lutam de sol a sol para nos dar farra e conforto, com a enxada nas mãos, calosas e sujas. Mas eu tenho tanta culpa disso como o Papa-Níqueis, bem colocado, que se enche diariamente de moedas. É assim a sociedade em que vivemos, o regime capitalista, que Deus guarde. E você não teme nada? Os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo o que temos e o que não temos. Hipotecamos palmeiras, quedas d'água, cardeais. Eu li no jornal que devemos só à Inglaterra 300 milhões de libras, mas só chegaram aqui 30 milhões. É provável, mas compromisso é compromisso. Os países inferiores têm que trabalhar para os países superiores como os pobres trabalham para os ricos. Você acredita que New York teria aquelas babéis vivas de arranha-céus e as 20 mil pernas mais bonitas da terra se não trabalhasse para Wall Street, de Ribeirão Preto a Singapura, de Manaus a Libéria? Eu sei que sou um simples feitor do capital estrangeiro, um lacaio se quiserem, mas não me queixo. É por isso que possuo uma lancha, uma ilha e você. Atividade 4. No texto teatral, as falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. Como que nós chamamos esse tipo de uso da língua num texto teatral? Vai lá que eu espero vocês. Então, pessoal, qual que é o nome desta fala das personagens em um texto teatral? Nós chamamos essa fala de discurso direto, porque é a própria fala da personagem, não tem ninguém narrando a história. Quando ele mesmo fala, nós chamamos de discurso direto, ok? Vamos então agora para o nosso quiz, ver se vocês conseguiram pegar bem essa aula. Diz assim o nosso quiz. Qual ou quais elementos a seguir constituem-se como essenciais na construção de um texto teatral? O que é essencial na construção de um texto teatral? Cenário, figurino e cenografia, texto dramático, atores e maquiagem, figurino, diretor e iluminação, ou tudo que está aqui é necessário para a construção de um texto teatral. Hein? Qual que é a resposta correta? Vamos a ela? Letra D. Para que nós tenhamos ali a encenação, nós precisamos de cenário, figurino, cenografia, texto dramático, atores, maquiagem, figurino, diretor e iluminação. Todas aquelas opções estão corretas, tudo bem? E o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós falamos brevemente sobre o gênero texto teatral, aquele texto que não há narradores, nós temos a fala dos personagens, discurso direto, né? Nós conhecemos o contexto histórico do teatro modernista,
Lemos um trecho do primeiro ato da peça teatral O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, e nós interpretamos e analisamos o texto O Rei da Vela, assim como comparamos o período que foi escrito com os dias atuais. Eu não falei sobre isso, mas tem muito a ver com os dias atuais que estamos vivendo, né? Uma peça de quase 100 anos, infelizmente. Bem, espero que vocês tenham gostado desse texto teatral O Rei da Vela e procurem a continuação dele, é bem interessante e tem muito a acrescentar nos dias atuais, ok? Espero vocês na próxima aula. Até logo!